Oi! Então, antes de começar esse vídeo, eu queria adiantar que ele, na verdade, está feito desde o final de agosto, mas eu acabei ficando doente, a minha voz, inclusive, pode ainda estar meio fanha, mas como já tiveram pelo menos uns 2 ou 3 vídeos nesse canal que foram desperdiçados simplesmente porque eu senti que eu perdi o timing de postar o vídeo, eu não quis desperdiçar mais um roteiro. Bom, dito isso, considere apoiar com um like e uma inscrição, e aproveite o vídeo. Jogos indie, ou independentes, são exatamente isso que você pode imaginar. São jogos criados por grupos pequenos, sem investimento de uma publisher gigante que poderia injetar 100 milhões num projeto, como é o caso de jogos tipo GTA, The Last of Us, Red Dead e mais 500 milhões de exemplos de jogos que têm por trás deles empresas imensas e cheias de grana. Jogos indie são geralmente criados por poucas pessoas, em alguns casos até uma, se ela for maluco o suficiente para se dispor a fazer isso. Bom, com essa explicação bem básica sobre e essa gameplay de fundo, você pode estar entendendo muito bem onde eu quero chegar. Com o passar dos anos, os jogos independentes foram crescendo e crescendo, apesar de às vezes a popularidade de um jogo AAA assaltar algumas premiações aqui e ali. Enfim, esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo de hoje é o lançamento de Hollow Knight Silksong e alguns impactos. Hoje eu vim aqui falar sobre como o lançamento desse jogo é simbólico. E por incrível que pareça, simbólico para um bem e para o mal. Hollow Knight não tem culpa de sua popularidade. O jogo é excelente, tem uma história linda, uma gameplay divertida e um mundo extremamente interessante. Além, claro, do visual que dá um charme bem único e um carisma da hora pro jogo. Deve ser meio estranho dizer que existe uma coisa ruim ao redor desse jogo só ser popular. Tanto que, a esse ponto, nem sei se dá pra dizer que Silksong é um jogo indie. Ele ainda é feito por um grupo de pessoas menor do que o de jogos AAA, mas diferente do antecessor dele, não teve uma campanha de financiamento coletivo ou algo assim dessa vez. Então seria até tranquilo apostar que houve um bom investimento no projeto. Mas dá pra dizer que o lado ruim, entre algumas aspas, do lançamento de Silksong tem uma carinha de GTA 6. Obviamente esse vídeo não se trata de uma comparação de popularidade entre esses jogos, mas sim de uma comparação entre Silksong com outros jogos independentes. Mas vamos lá. Por que isso tem cara de GTA? Eu imagino que todos os presentes estejam em comum acordo de que GTA é um dos jogos mais famosos da história. Vou me dar como exemplo aqui, se for o caso. Eu nunca joguei GTA e nem mesmo tenho interesse em jogar. Mesmo assim, eu já ouvi falar inúmeras vezes, eu tenho amigos que querem muito jogar o GTA 6, e agora sim, o ponto no qual eu quero chegar. Esse é um jogo que mexe no calendário de qualquer desenvolvedora. Vou dar o exemplo que eu tenho na cabeça mais fácil. Quando o GTA ainda estava anunciado para 2025, a previsão é que ele seria lançado mais ou menos nessa mesma época que está saindo Silksong. E sabe que outro jogo lança nessa época, especificamente todo ano? FIFA. Acredite ou não, mas existiam rumores consideravelmente fortes de que o lançamento do GTA preocupava a EA, que estava considerando lançar o jogo papo de um mês mais cedo, só para que quando o GTA fosse lançado e o FIFA perdesse uma quantidade significativa de jogadores, isso não acontecesse coincidentemente junto do lançamento do UFC 26. Isso foi um exemplo, mas tem um ponto aqui que eu acredito que interessa muito para a ideia que eu estou tentando passar. Se trata do público do jogo. Pensando em quem são os jogadores de GTA e quem são os jogadores de FIFA, não é muito difícil concluir que uma boa parte desses grupos são basicamente as mesmas pessoas. E isso também acontece com Silksong e com outros jogos indie. O grupo de pessoas que conhece jogos indie e que tá nessa bolha, e o grupo de pessoas que tá ansioso pelo lançamento de Silksong, potencialmente é quase que o mesmo grupo. O lado complicado do lançamento de Silksong é acabar fazendo justamente o mesmo efeito. Afinal, quem vai se interessar em comprar mais um jogo indie que vai lançar na mesma semana de Silksong? Ou talvez até no mesmo mês. É pouca gente desse meio que sacrificaria o lançamento de Silksong para jogar qualquer outro jogo. Enfim, tendo toda essa questão de que o lançamento da Team Cherry iria influenciar diretamente nos outros jogos, muitos deles começaram a adiar seus lançamentos em pelo menos umas 2 semanas. E na data de gravação desse vídeo ainda tem um extra. Vai sair Hades 2, tipo, final de setembro. É complicado. É por isso que eu disse que era mais complicado do que necessariamente ruim. Ninguém chega a cancelar o jogo, porque, obviamente, esse adiamento só dá mais um tempo de respiro para talvez os desenvolvedores desses jogos polirem ainda mais o seu trabalho. E que nos leva ao lado bom do lançamento de Silksong.
Não é uma novidade que não apenas devs de jogos, mas também roteiristas, programadores, diretores, animadores, editores e diversas outras ocupações como essa, nem necessariamente dentro do mercado de jogos, mas também de filmes e de animações, por exemplo, lidam com uma pressão de prazo muitas vezes abusivas e preocupante para a saúde de qualquer pessoa. O tempo, o custo desses projetos e a cabeça dessas pessoas não se encontram um equilíbrio em 90% dos casos. No entanto, com a revelação de data de Hollow Knight Silksong, veio pouco tempo depois uma entrevista com um membro da Team Cherry falando sobre por que o jogo demorou 7 anos para lançar, quando já haviam previsões oficiais para 2023 e 2024. E a resposta dele foi porque estava sendo divertido criar o jogo, e eles queriam ter certeza de que a versão final dele era a mais pronta possível. Eles passaram 7 anos tendo picos de criatividade, aproveitando o que eles estavam fazendo e vendo o jogo ficar pronto, e só se inspiravam cada vez mais, até eventualmente chegar numa versão do jogo que era satisfatória e verdadeiramente pronta em todo o sentido que eles puderam imaginar. Isso é uma coisa que felizmente não acontece apenas com o Silksong. Eu vejo Spider-Verse tomando um rumo bem parecido, que já teve adiamentos de 2024 para 2025, 2025 para 2026 e 2026 para 2027. Outro exemplo que eu me recordo é Enigma do Medo, que foi anunciado em 2020. Teve datas anunciadas desde 2021 até 2024, quando finalmente o jogo foi lançado. Honestamente, é perfeitamente compreensível que esse tipo de produção demore. Assim como é perfeitamente compreensível você achar que já está demorando demais. Mas o que eu passei a pensar, principalmente depois de começar com esse canal, é que se o produto sair bom, é 1000 vezes melhor do que ele sair todo nas peças. Ruim e sem levar em conta a exaustão dos criadores do projeto, que passaram tanto tempo tentando criar uma obra realmente boa. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Considere me apoiar com uma inscrição, um like e talvez comentar alguma coisa. Esse vídeo saiu bem mais atrasado do que ele devia. Eu torço para que eu ainda consiga fazer mais um vídeo nesse mês para compensar um pouquinho, porque devia ter saído antes do lançamento do jogo. E por hoje é só. Até a próxima!